Bom, boa tarde a todas e a todos. Desculpem aí o pequeno atraso das múltiplas tecnologias, mas o nosso evento ele está com transmissão ao vivo e também presencial. E para convidar para a abertura do evento, eu tenho a satisfação de chamar minha colega doutora Silvia Saito para que dê as boas-vindas em nome da diretoria do CEMADEM. Olá, boa tarde. Em nome da direção do CEMADEM, gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas, para aqueles que nos acompanham na transmissão online e aqui no auditório também. É uma satisfação, uma honra tê-los todos aqui. Cumprimento também o Vitor, nosso colega, que hoje vai nos trazer os resultados da sua pesquisa, e cumprimento também o Luiz e o Adriano, que estão nos ajudando aqui nessa transmissão, e no planejamento e na organização do workshop. Bom, hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer, então, os resultados da pesquisa desenvolvida pelo Vitor ao longo desse último ano, e tenho certeza que ao final do dia nós vamos vamos sair daqui inspirados, né, diante de tantos resultados, né, e a avaliação, né, que foi tida na sua pesquisa ao longo desse tempo que você realizou no seu pós-doutorado. E a data da realização desse workshop hoje, acho que tem uma feliz coincidência, né? Amanhã, o CEMADEM completa 12 anos de sua criação. E ao longo desse período, eu acredito, né, que nós tivemos grandes avanços em relação à construção de um sistema de alertas. Poderia destacar em relação a um maior contato, né, que nós temos com as nossas defesas civis. Nós alcançamos mais de 1.000 municípios monitorados, né, de forma ininterrupta, e acho que e sem falar também de uma grande contribuição, né, no contexto do desenvolvimento da ciência do risco de desastres, né. Mas, por outro lado, acho que nós trabalhamos diariamente com outros desafios, né, que temos que vencê-los diariamente. E por que eu digo que esse trabalho é diário, né? Os cenários de risco de desastres, né, conforme nós temos acompanhado, eles têm se mostrado cada vez mais complexos, especialmente no contexto de mudança do clima. E as vulnerabilidades, né, são mais acentuadas, os perigos mais constantes, as ameaças, né, cada vez mais tornando-se presentes no nosso dia a dia. E é por isso que, num sistema de alerta com essa abordagem e multidisciplinar, e essa abordagem centrada nas pessoas é cada vez mais urgente, né? Não é à toa que essa seja uma orientação do Marco de Sendai, né? A nossa agenda global, em que colocadas são as diretrizes no alcance na redução de riscos de desastres. E diariamente, né, o CEMADEM busca esse aprimoramento, né, das previsões de riscos, na expansão da coleta de dados ambientais, mas todo esse esforço ele precisa vir acompanhado muito, né, desse trabalho direto com os atores locais, né, para que a gente possa ter, então, realmente esse contato com os usuários dos alertas. E ouvi-los e incorporar esse conhecimento é um grande desafio. Bom, e é por isso que acho que a gente está tão ansioso aqui para conhecer os resultados da pesquisa. Certamente vai ser uma contribuição valiosa para que a gente continue avançando nos métodos para a construção de um sistema de alerta que realmente reconheça, né, o protagonismo das pessoas e das comunidades. Eu não quero me alongar mais, eu acho que está todo mundo aqui bastante ansioso, e eu passo a palavra, então, para o Vitor, que vai conduzir, então, e dar início às atividades de hoje. Obrigada, Vitor. Muito obrigado, Silvia. Bom, nós temos uma extensa programação, parte dela é virtual, parte dela é presencial, e eu agradeço aí especialmente quem pôde vir até aqui participar presencialmente. Bom, para contextualizar um pouquinho para vocês, próximo slide, Adriano, esse foi um resultado de um projeto de pós-doutorado com suporte, né, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em que, durante um ano, eu pude ficar no Natural Hazard Center, na Universidade do Colorado, que é um centro de pesquisa criado na década de 70. Então, ele tem uma longa história, né? Há 47 anos, ele organiza um workshop anual, sempre no mês de julho, em que ele escuta o que a comunidade que estuda esse tema ou trabalha no tema tem a dizer. E isso ajuda a pautar um debate sobre como melhorar o sistema de gestão de emergências, principalmente nos Estados Unidos. Então, é um encontro que tem cientistas
mas também gestores. E um dos diretores desse centro, chamado Denis Millet, em 1975, ele fez uma tese de doutorado dentro da sociologia para estudar os sistemas de alerta, após um grande desastre que aconteceu, né, relacionado em enxurradas lá no Colorado. E aí ele estudou como que as pessoas respondiam a esses alertas. Em 1975, 74, também nos Estados Unidos, eles fizeram o que eles chamam de uma primeira avaliação nacional sobre as pesquisas e os esforços nessa área de ciência dos desastres, no sentido de pensar o que a gente precisa fazer. Então, talvez esses sejam desafios que nós ainda vamos nos deparar. Por que essas avaliações? Devido a cada vez mais ter um número crescente de pesquisas, mas essas pesquisas não estão conectadas entre si, muitas vezes os bancos de dados não são compartilhados, então um esforço, né, que poderia ser útil para aperfeiçoar o sistema. Bom, e aí no Natural Hazard Center a gente organizou alguns workshops em parceria com cientistas aqui do CEMADEM, como também estudantes da pós-graduação do programa, né, entre o CEMADEM e a Unesp. Então, nos meses de fevereiro, março e abril, nós discutimos, né, como criar essa possibilidade de interdisciplinaridade, ou seja, das ciências trabalhando conjuntamente em um determinado tema de pesquisa. Então, elas somam esforços. E aí, o esforço qual é? É criar um sistema de alerta que seja cada vez mais centrado nas pessoas. Ou seja, em vez de eu incluir as pessoas para receber um alerta SMS numa situação de emergência, nós incluiríamos as pessoas desde o início da formulação de um sistema de alerta, principalmente municipal, para que, no momento em que as pessoas receberem o alerta, elas já tenham, né, o conhecimento sobre o risco daquele território, que elas saibam onde estão as rotas de fuga, os pontos seguros. Esse não é só um desafio do Brasil, né? Existe uma lacuna de conhecimento sobre isso no mundo todo. A gente tem menos de 40 estudos que, né, focam na questão dos sistemas de alerta centrado nas pessoas. Bom, próximo slide. Então, o objetivo do nosso encontro hoje é justamente compartilhar alguns dos resultados dessa pesquisa. Bom, nossa programação. Já tivemos a abertura, agora nós teremos esse momento da palestra, que será híbrido. Depois, né, já teremos alguns eventos que são presenciais, então, principalmente, né, debate e a oficina, e, por final, um lançamento de um novo projeto que a gente conta, né, com a futura participação de vocês. Bom, a estrutura da apresentação. Então, primeiro eu vou recuperar o conceito de risco de desastre e como, de algum modo, o CEMADEM tem avançado, né, nessa compreensão e implementação, o que é um sistema de alerta e quais são os componentes que, a meu ver, a gente precisa melhorar enquanto país, o que é o CEMADEM e o que ele tem feito, né, nesses últimos anos, e, por final, esse desafio que todos nós temos na construção de uma política pública voltada a incluir as pessoas nos sistemas de alerta. Bom, acho que muitos, né, já se debruçaram com essa equação de risco de desastre, talvez os materiais de capacitação da Defesa Civil, vocês tenham visto muito, né, a questão da componente da ameaça e da vulnerabilidade, menos talvez a capacidade e talvez raramente a importância das políticas públicas de mitigação de riscos em larga escala. Ou seja, quando a gente fala em risco de desastre, nós temos que pensar não só nas diferentes ameaças que o CEMADEM tem estudado, nossos colegas ao fundo aí, tanto das secas, das inundações, quanto os deslizamentos têm pesquisado, e os nossos colegas do monitoramento, né, têm também acompanhado essas ameaças. A componente de vulnerabilidade, que o CEMADEM tem um projeto com o IBGE, né, nesse escopo, mas também as outras dimensões do risco de desastre, a capacidade de proteção, que são, a partir do momento que nós
recebemos os alertas, quais são os nossos recursos, as nossas capacidades de agir numa situação de emergência, né? Como também as políticas de mitigação de riscos. Por exemplo, quem aqui na nossa sala, quem está virtualmente não vai conseguir acompanhar, mas pode responder. Quem, ao longo da sua formação, seja no ensino médio, no ensino fundamental, na universidade, teve algum conteúdo sobre prevenção de desastres nos espaços educativos que vocês tiveram? Só a Viviana, mas a Viviana é brasileira? Não, a Viviana é colombiana. Então, falta uma estratégia em que a gente tenha um esforço nesse tipo de política de mitigação de risco que é não estrutural. Mas nós também precisamos de ações estruturais, seja na construção de cisternas para convivência, né, com as secas no semiárido, seja as obras, né, de planejamento urbano e assim por diante. Bom, então a gente tem uma série de ameaças às quais nós estamos expostos e nós muitas vezes nos temos deparado com a sobreposição dessas ameaças, tal qual, né, inundações, enchentes e secas durante a pandemia, né, da Covid-19. Imagina o desafio que isso foi para a Defesa Civil. Bom, a gente tem um componente da vulnerabilidade, que não é a mesma coisa que pobreza econômica. Então, vulnerabilidade é um componente além. Muitas vezes, né, as pessoas não têm acesso aos espaços de discussão política sobre isso. Muitas vezes a própria Defesa Civil sequer é ouvida no próprio município, né, quando ela tem que formular um plano de contingência. Bom, quando nós falamos de vulnerabilidade, nós temos que pensar que podem ser que em algumas situações alguns grupos estejam mais fragilizados do que outros. E aí, comumente, nós lembramos, né, não só da população em situação de rua, como as pessoas com deficiência, como as pessoas, né, migrantes, em condições de mobilidade, mas nós também temos que pensar na intersecção entre essas variáveis. Então, não significa que todo idoso, toda idosa será vulnerável. Uma coisa é você ser o idoso, né, Silvio Santos, né, com muitos recursos financeiros e condições. A outra é você ser um idoso num asilo, numa área sujeita à inundação, tal qual os idosos de São Luís do Paraitinga, aqui próximo de nós, em São José dos Campos. Bom, capacidades, talvez, né, a gente ainda tenha poucas pesquisas voltadas a essa análise das capacidades, não só das pessoas, né, que estão sujeitas aos riscos de desastres, mas também das instituições. Bom, alguns exemplos, né, dessas medidas estruturais que eu mencionei, por exemplo, a cidade de Boulder sofria muito com inundações, ela está numa área montanhosa e você tem processos de enxurrada. E aí o que eles tiveram que fazer? Todo um planejamento urbano para escoamento dessas inundações. Então, eles têm canais de controle de inundação, mas isso também está somado, né, a algumas ações educativas e de sistemas de alertas. Então, uma coisa assim que eu acho que é uma lacuna no Brasil está justamente nesses planos de mitigação. Então, nos Estados Unidos, tudo bem, tem lá os seus problemas, mas a Agência Federal de Emergência já tem um programa de mitigação com financiamento e com diretrizes. Então, os municípios têm a fonte do recurso e também sobre como organizar esses planos de mitigação. Talvez aqui a gente precise, né, ainda melhorar nesse desenho de uma política pública voltada a essa área. Quando nós olhamos especificamente aos sistemas de alerta, sistema de alerta tem essa definição simples da ONU, né, que é um conjunto de capacidades necessárias para gerar, disseminar informação, conhecimento de maneira antecipada para que indivíduos, organizações e outras entidades possam agir de maneira antecipada, de forma a reduzir os impactos. E aí nós temos uma série, né, de questões, né? Com tempo e de forma compreensível, né? Será que os alertas são antecipados? E o quanto eles precisam ser antecipados de acordo com os diferentes processos?
Então, vou trazer um exemplo muito simples aqui de São Luís do Paraitinga, que teve segundo andar do fórum inundado, Banco do Brasil, cartório, prefeitura. Então, para você conseguir, por exemplo, né, deslocar as coisas da parte de baixo do fórum para o andar superior, eles precisavam no mínimo 4 horas. E aí você começa a pensar, né? Afinal, o que é esse tempo de antecedência? E aí você percebe que cada território pode ter uma dinâmica diferente. E você sabe que, veja, a antecipação do seu alerta, ela não vai conseguir ser a mesma, porque a dinâmica do território é diferente. Então, talvez em alguns casos, a gente precise trabalhar isso de forma mais próxima com os municípios. Bom, a nossa definição também traz informações, mas aí a gente tem uma diferença. Dado e informação não são a mesma coisa. Às vezes as pessoas escutam, olha, foi uma chuva típica, 40 milímetros em 1 hora. Mas o que esse dado, 40 milímetros, será que as pessoas interpretam? Será que o dado se torna uma informação? Então, vejam, a gente tem muito a fazer em relação a essa dinâmica de dados. E o CEMADEM, né, tem inúmeros instrumentos, agora coletando, né, a umidade do solo no semiárido, né, Marcelo Zeri, que talvez seja algo que as pessoas ainda precisam, né, interpretar esses dados, como também as PCDs geotécnicas, né, Rodolfo? Que as pessoas das defesas civis estão tendo contato com esses dados e a gente precisa trabalhar muito, né, nessa questão dos dados, como também as ferramentas de visualização dos dados que a nossa equipe aqui de ciência da computação, né, tem construído. Bom, quando a gente fala em sistemas de alerta, tanto a literatura quanto a Organização das Nações Unidas traz essas duas abordagens principais. Uma é chamada fim de linha, que é aquela em que os atores, né, as pessoas, são envolvidas ao final do sistema para receber o alerta SMS. Então, é uma abordagem, né, considerada ainda que as organizações definem as prioridades, mas sem ouvir as pessoas que vão receber esses alertas. Então, as pessoas são tratadas como receptoras do alerta. E aí há um enfoque muito grande na tecnologia e pouco nos atores que vão usufruir dessas tecnologias. Outro ponto. Às vezes, esse tipo de abordagem considera só o conhecimento científico, então há uma entrega do produto do mapa, sem saber como o usuário usa aquele mapa, se ele usa, quais são as dificuldades associadas a compreender aquele relatório técnico e assim por diante. Então, cada vez mais a gente precisa ouvir os usuários para tentar diminuir essas barreiras, essas distâncias que existem, né? Bom, já a abordagem em primeira linha, ela diz, olha, para o sistema continuamente se aperfeiçoar, nós precisamos ouvir as pessoas. E aí, alguns anos atrás, em 2017, o CEMADEM fez o primeiro Seminário Nacional de Avaliação dos Alertas do CEMADEM. Teve 20 estados participando, vários municípios que com seus próprios recursos vieram até aqui e deram, né, as suas opiniões. Talvez seja o momento da gente fazer um segundo. Afinal, a gente tem novas ações, né, das equipes, o CEMADEM se expandiu, talvez seja o momento, né, também de ouvir os nossos parceiros, né, estaduais e locais, federais também. Bom, talvez nesse, chamar as pessoas que estão nas áreas de risco. No primeiro, a gente teve muitas defesas civis, mas não tivemos moradores afetados. Talvez seja o momento, né, da gente chamar esses moradores afetados, porque as defesas civis também precisam desse tipo de parceria para mediação com os moradores. Os conflitos estão cada vez mais se acentuando. Bom, e aí, nessa abordagem de primeira linha, em vez de envolver as pessoas só no final da cadeia do alerta, a gente envolve desde o início, né, do desenho, do que necessita ter um alerta. E aí, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Outros pontos. Vejam, alguém tem ideia qual a porcentagem da população com deficiência no Brasil? Não. Então, a gente tem aí cerca, né, de 1/4 da população brasileira tem algum tipo de deficiência, às vezes adquirida ao longo da vida.
A gente ainda precisa amadurecer nossas políticas para incluir esses grupos, né, nas políticas de redução de risco de desastres. Nós também temos aí uma geração nova, né, que aí no almoço estava falando de novas plataformas, né, TikTok, etc. Né? Talvez a gente tenha cada vez mais também que aperfeiçoar essas ferramentas e como, né, as pessoas se utilizam dessas ferramentas para replicar os alertas ou para elas próprias darem os alertas. E aí o nosso desafio é como lidar, né, inclusive com as fake news relacionadas aos alertas. Acho que isso é um desafio que a Defesa Civil também tem, né? Então a gente precisa ouvir isso lá na ponta para entender e saber como ajudar. Bom, além do foco nas ameaças, a abordagem de primeira linha tenta considerar também, então, as vulnerabilidades e capacidades desses diferentes atores. Valoriza não só o conhecimento científico, mas aquele conhecimento advindo da prática, da Defesa Civil, né, que continuamente está ali acompanhando o que acontece no território e às vezes tem o seu conhecimento prático que precisa ser levado em conta, como também dos próprios moradores que desenvolvem as suas formas, né, de monitoramento e comunicação durante uma emergência. Bom, e aí essa necessidade de pensar em como incluir as pessoas, ela precisa então estar nos chamados 4 eixos do sistema de alerta. Não só a parte de como conhecer o risco, né, as vulnerabilidades e capacidades, mas também nos outros, né? Como fazer um monitoramento e, se é possível, fazer um monitoramento participativo, em que as pessoas também aprendem a interpretar os dados e medir, compartilhar dados. Dados, por exemplo, como o horário de ocorrência de um deslizamento, que pode ser importante para definir um limiar que relacione, né, chuva e escorregamento e melhore o sistema de alerta naquele bairro, né, naquele município. Então, essa questão da escala detalhada é algo que a gente possivelmente precisará aperfeiçoar, né, principalmente nas grandes metrópoles que têm áreas de risco de deslizamento. Bom, eixo comunicação. Denis Millet falava em 1975 que não tinha internet ainda, né? A importância de monitorar também as respostas das pessoas em relação a situações de emergência. Se as pessoas estavam seguindo os alertas ou não, o tipo de ação que ela fazia, quantas vezes o alerta precisava ser recorrente, em quanto tempo, né, a cada 5 minutos, porque as pessoas não vão tomar a ação imediatamente, ela vai procurar uma confirmação se aquela situação de emergência ela está acontecendo, ela vai procurar ratificar aquela informação de emergência com algum conhecido. Então tem esses tipos de redes, né, que a gente precisa compreender, principalmente numa situação de emergência, né? E com isso tentar aperfeiçoar também a nossa capacidade de resposta. Talvez os desastres que nós temos, né, nos debruçado, talvez um dos mais recentes no litoral norte, né, nos mostrem, né, a necessidade de pensar nesses diferentes cenários. Uma coisa é ter um risco de desastre numa situação de alta temporada, em que a população do município é quintuplicada com turistas que estão visitando aquele lugar pela primeira vez. E aí, onde eles obtêm as informações, como a gente envolve eles, né? Durante muito tempo, o desafio era, olha, você recebia, meu DDD é 12, então eu recebia o alerta de São José dos Campos, mas aí se eu estivesse em Florianópolis e tivesse uma situação de emergência, eu não ia receber o alerta por SMS. Então, como o cidadão ainda não tem, né, essa dimensão de como ele acessa as informações. Bom, indo adiante, né, o CEMADEM tem, nos últimos anos, desenvolvido, né, muitas ações. Esse slide, ele tem sido atualizado com as mudanças das siglas dos ministérios também nos últimos anos. Então, agora, né, o antigo Ministério do Desenvolvimento Regional, agora é Integração e Desenvolvimento Regional. Então, esse desenho da governança, ou seja, dos atores públicos e não públicos, não estatais, que fazem parte do sistema, ele precisa ser aperfeiçoado, ele precisa ser pensado, né? Às vezes a gente tem sobreposição de instituições fazendo monitoramento da seca, mas nem tanto da vulnerabilidade às secas. Então, a Ana Paula, por exemplo, tem coordenado isso na parte, né, do sistema de alerta de risco de desastres associados às secas, a Liana na parte
dos incêndios florestais. Rodolfo, ainda precisamos fazer algo, né, com você e Márcio na parte dos deslizamentos. Bom, CEMADEM tem avançado nos últimos anos, pode passar, Adriano, em relação ao conhecimento do risco. Para quem ainda não conhece, né, CEMADEM e o IBGE fizeram um trabalho que está sendo atualizado agora em relação à vulnerabilidade, né, nas áreas de risco no Brasil. Esse tipo de pesquisa já foi incorporada na plataforma de monitoramento da operação do CEMADEM, mas ela também está disponível para que as defesas civis, com o auxílio do CEMADEM e outras organizações, possam incorporar, por exemplo, a estimativa de população em áreas de risco em seus planos de contingência, porque essa informação pode ser importante para o planejamento das equipes de assistência, né, que vão apoiar a Defesa Civil numa situação de emergência, as equipes de saúde e outras mais. Então, a gente ainda tem esse trabalho de conectar os estudos com os usuários também. A CPRM tem esses dados de mapeamento de áreas suscetíveis a inundações e deslizamento, e o CEMADEM, né, incorporou a essas áreas suscetíveis a inundações e deslizamento os dados sociais, né, em parceria com o IBGE. Então, isso é informação disponível que precisa ser utilizada. Bom, na parte de monitoramento e alerta, né, a rede do CEMADEM, ela carece, né, também de muita manutenção, mas a equipe da ciência da computação do CEMADEM da engenharia também tem trabalhado para manter algumas ferramentas, né, de acesso público com o mapa interativo CEMADEM, que todos podem acessar. Talvez, né, entre os nossos desafios futuros esteja, né, criar uma versão de celular do mapa interativo com uma facilidade para que o usuário da ponta possa não só acessar os dados, mas também, às vezes, compartilhar, né, alguma informação que pode ser importante e rápida no momento de emergência. Bom, além dessa plataforma de monitoramento, né, relacionada a inundações e deslizamentos, CEMADEM tem realizado não só análise, né, em relação a desastres associados a secas, mas também tem criado plataformas de monitoramento de risco de desastres associados a incêndios florestais, como essa criada sob a liderança da pesquisadora doutora Liana Anderson, no âmbito do projeto MapFire, que combinou uma série de camadas de variáveis ambientais e sociais também que podem ser usadas para o planejamento. Então, para quem não conhece, né, tem o link, pode passar, na anterior. Tá. Tá, pode passar? Isso. Tem o link aqui, depois a gente compartilha também. Bom, próximo, Adriano. Próximo. Tá. Em relação, né, à parte da educação e comunicação, Denis Millet, ele falava da importância de você considerar, né, primeiro, quem é o emissor do alerta? Quem que é a organização que emite esse alerta? Essa definição é clara? O usuário tem confiança nessa organização? Sabe quem é essa organização? Então, essa clareza na definição de quem é o emissor do alerta. Isso precisa ficar claro. No Brasil, a gente tem diferentes terminologias: aviso meteorológico, aviso hidrometeorológico, alerta hidrometeorológico, alerta meteorológico. Nessa parte da nomenclatura, a gente precisa aperfeiçoar. O governo federal até fez, através da Defesa Civil, o manual de uso dos alertas do sistema federal. Mas o sistema federal ainda precisa olhar para o sistema estadual e municipal. Como criar, né, esses protocolos no sistema, para aperfeiçoar a nomenclatura e a comunicação entre as organizações. Outro ponto, a mensagem do alerta. Então, o tipo de formato, né, utilizado, o número de palavras, então essa a parte mais estilística, como também o conteúdo. Então, para o Denis Millet, que estudou isso desde 1970, seria importante você pensar não só no tipo de ameaça que você insere no alerta,
a área que está sob alerta, a duração ou vigência desse alerta e a recomendação sobre o que fazer. Para ele, nem sempre isso estava claro nas mensagens que eram redigidas e enviadas, tanto por SMS, quanto por televisão, quanto por outros mecanismos. Outro ponto, a necessidade de pensar nos canais de divulgação do alerta e, às vezes, incluir mais de um canal. Acredito, né, que hoje, né, a quantidade de pessoas que assistem televisão, imagino eu, que tenha mudado. E talvez as pessoas tenham acesso à informação sobre outras maneiras, né, através do celular, através das redes sociais. Então, aí a gente precisa pensar em cada um desses itens, né? Bom, a necessidade de incluir as características de quem recebe o alerta. E aí ele diz, olha, é importante considerar o perfil etário. Pode ser que, ao considerar o perfil etário, você direcione o seu alerta, por exemplo, para o setor de saúde, e aí dentro do setor de saúde tenha-se a própria cadeia de divulgação desse alerta dentro do sistema saúde, porque esse sistema vai ter algumas particularidades. O tempo de evacuação de alguém que está enfermo no hospital sujeito à inundação é diferente de um tempo de evacuação de quem, né, não está nessa situação. Então ele fala, universidade. Então, por exemplo, eu estava na Universidade do Colorado, você, por estar cadastrado, você recebe o alerta pela universidade de emergência. A universidade te envia os alertas de emergência. Então, ela tem a responsabilidade de informar o público dela. Então, isso, imagine, né, criaria uma outra forma de a gente ter um arranjo, né? Por exemplo, imagina, se você tem uma empresa situada, uma empresa de 10 mil funcionários, situada numa determinada área, né? A empresa teria uma responsabilidade ao receber o alerta da Defesa Civil por ela comunicar aos seus funcionários também. Então, essa divisão de tarefas, né, talvez seja importante, né? Uma vez que, em muitos casos, a mobilização precisa ser muito rápida. Bom, a mobilização é diferente numa área urbana ou rural, dependendo da região do Brasil, enfim. Então, são essas variáveis que precisam ser pensadas. E aí, o Millet destacava também a importância do monitoramento das respostas, das ações das pessoas depois de receberem um alerta. Que era algo, né, que, a princípio, as instituições acreditavam que a responsabilidade delas terminava no momento em que elas enviaram o alerta. Aí já não é mais minha responsabilidade. Mas não, o Millet dizia que era importante ter o conhecimento sobre as respostas para saber como aperfeiçoar o sistema. Bom, quando a gente vai olhar para o sistema, a gente tem um pouco esse retrato sobre a forma, ainda é um retrato quantitativo, né? Sobre a forma como hoje as defesas civis municipais, que são os principais parceiros locais, se utilizam, né, dos meios de comunicação. Então, a gente tem aí que, no Brasil, uma pesquisa com 1.993 municípios, 56% disseram utilizar as redes sociais, mas muitas vezes essa utilização da defesa civil é uma utilização que é aprendida com a prática, mas não tem uma capacitação voltada para esse tipo de comunicação em redes sociais. E aí, muitas vezes, pode ser que pegue, né, o que a Defesa Civil falou e deturpem. Então, tem uma série, né, de situações que é importante que a gente pense, né? Bom, outro ponto importante, a comunicação entre os órgãos municipais. Então, em muitos casos, a Defesa Civil Municipal considera que essa comunicação com os outros órgãos municipais é adequada, mas nem sempre isso acontece. Ou a situação vai mudar ao longo do tempo. Tal qual Nova Friburgo, né, Felipe? Que eu acho que, segundo a dissertação da Isadora Mefano, teve
8 trocas de secretários municipais de saúde num período, se não me engano, de 2 anos. Era uma coisa assim absurda, né? Então, como que você garante, né, uma estabilidade institucional no setor municipal se você tem essas trocas de gestão, né, contínuas? Então, esse é um aspecto que a gente precisa ser abordado, né? Comunicação com a população. Vocês vão ver aqui que aí esse número cai, né? Cai para 62% que as defesas civis consideram que essa comunicação com a população é adequada. Mas a gente vai mostrar por outros dados, né, que às vezes há muito ainda a se fazer nessa parte da interação, da integração com a população. Bom, pode passar, Adriano. O CEMADEM, nos últimos anos, tem feito, né, várias ações na parte de educação e comunicação. Não só os cursos, né, em parceria com as defesas civis estaduais, com a CPRM, como também simulados de emissão de alertas, cursos sobre monitoramento, também, né, o agora programa CEMADEM Educação, que vocês conhecem, e outras ações que, paulatinamente, as próprias pesquisadoras e pesquisadores do CEMADEM passaram a incorporar essa componente de educação e comunicação dentro dos seus projetos, né? O Mapfire é um exemplo disso, e eu vou mostrar também daqui a pouco. Pode passar, Adriano? Então, vocês vão observar, né? Já conhecem muito, né? Não vou me alongar, que o CEMADEM Educação tem desenvolvido metodologias nos últimos anos para que as escolas desenvolvam seu próprio conhecimento sobre o risco de desastre no seu território e passe a compartilhar também dados que possam ser úteis ao monitoramento do sistema como um todo. Mas ainda há muito, né, a se fazer nesse campo. Uma das ações que agora acho, né, que vai adiante é justamente o envolvimento do Ministério da Educação para que essas ações passem a ganhar escala, né? A gente não dá mais para ficar só realizando estudos de caso. Bom, pode passar, Adriano. Uma dessas ações, na parte de inundações, foi feita em parceria com a Universidade de Warwick e também de Glasgow, Heidelberg, na Alemanha, e também a FGV, que foi através do projeto Dados à Prova d'Água, né, Waterproofing, que acredito aí que muitos de vocês conhecem. Então, uma das coisas que o projeto fez foi justamente desenvolver um aplicativo que coleta essas informações do local, principalmente precipitação e ocorrências de alagamento e inundações. E aí há uma versão do aplicativo, mas também esse painel, né, esse dashboard, que mostra os atores do sistema compartilhando os seus relatos. Isso foi importante no ano passado, se não me engano, um desastre da região metropolitana de Recife, no município de Jaboatão. Então, as pessoas estavam participando do projeto e compartilharam os dados, e isso ajudou a mobilizar. Qual que é o desafio? É manter a implementação desse tipo de plataforma após aquele projeto terminar. E tem um custo de manutenção da plataforma e de levar adiante, né, essas ações. Então, é algo, assim, importante, né, que a gente pense, né? Bom, pode passar, Adriano. Projeto Mapfire, mostrei a plataforma, a Liana pode dar detalhes também depois, né, com a sua equipe, mas o projeto Mapfire, acredito que avançou bastante mesmo durante a pandemia, não só na elaboração de atividades educativas, né, para as escolas, e aí, tanto em versão português quanto espanhol, com materiais impressos, como também materiais digitais, como materiais para as mídias sociais, incluindo também os meios tradicionais, como o rádio. Então, é importante que a gente pense, né, bastante nessa dimensão da comunicação. Para quem ainda não sabe, né, a Raquel Treiber, coordenadora aí do programa CEMADEM Educação, vai lançar, né, lançou acho que ontem, se não me engano, a campanha do CEMADEM Educação, né? 7ª edição da campanha #Aprender para Prevenir, que tem aí a participação das universidades, das defesas civis e de uma série de outros atores. Então, essa mobilização
também em determinada época do ano, né? Ela é também importante para sensibilização. Bom, pode passar, Adriano. Pode passar. Na parte de... Ano anterior, por favor. Isso. Na parte ainda da capacidade de resposta, esse talvez seja um eixo que o CEMADEM realizou algumas pesquisas através do projeto Elos, foi justamente identificar a situação das defesas civis municipais no Brasil, tanto em termos de recursos materiais, então, pasmem, né, mas 30% dessas defesas civis, 1.993 defesas civis municipais, não tinham um computador. Se você não tem um computador, como que você vai ver os mapas de risco do seu município? Como que você vai receber, né, informações e armazenar, organizar, construir um banco de dados de ocorrência? Se você não tem um computador, você vai fazer tudo no papel? E não precisamos ir muito longe. Defesa Civil de São Luís do Paraitinga anotava tudo num papelzinho, histórico de ocorrência de 30 anos. E aí, se você não digitaliza aquilo, se não passa de algum modo para o computador, esses dados passam a ser dados perecíveis, que vão se perder. E eles poderiam ser úteis para o sistema. Então, tem algo muito básico que a pesquisadora doutora Viviana Aguilar e a Lucia também trabalham, que é justamente nessa parte da organização dos bancos de dados de ocorrência. E a gente precisa fortalecer isso no Brasil, não só em parceria com as defesas civis municipais, como também dos cursos de pós-graduação que estão realizando as suas pesquisas, porém os bancos de dados se tornam bancos de dados de cada aluno ou aluna, ou de cada grupo de pesquisa, isso não entra no sistema. Então, uma das coisas que o Natural Hazards Center tem organizado lá nos Estados Unidos é como criar uma infraestrutura de dados chamada, lá no caso, Design Safe, em que você faz o upload dos dados, recebe um crédito, né, um DOI, para falar a linguagem científica, daquele banco de dados. Então, o seu banco de dados é reconhecido, mas utilizado para outras pesquisas. E aí, se você digita no sistema, né, Recife, e aí te retorna os bancos de dados referentes a Recife. E aí talvez você tenha um histórico que possa ser importante para a sua pesquisa. Talvez você não precise despender recursos financeiros e humanos coletando novamente um dado que já foi coletado. Então, essa estratégia é importante. E talvez o CEMADEM, como um centro nacional, tenha que assumir esse papel de articulador, de coordenador de uma rede de pesquisa em desastre, né? Não em clima, já tem a rede de clima, mas a gente precisa olhar para a parte de desastres, de uma maneira, né, interdisciplinar. Bom, outro aspecto importante, né, é que a operação do CEMADEM, talvez, né, ela recebe já e organiza muitos bancos de dados através do Rendesk, mas talvez o Rendesk precise ainda ser popularizado com as organizações que possam ter a contribuir, né, com esses dados. Então, vejam, uma parte fundamental das nossas atividades está relacionada a bancos de dados. Bom, alguns aspectos, né, que a gente ainda vai ter tempo de discutir durante a oficina, se referem, né, à capacidade aí, das defesas civis municipais em termos de efetivo. Muitas vezes a gente tem, a maioria das defesas civis, né, constituída por 1 a 2 pessoas. Então, a gente precisa arrumar maneiras de ajudar as defesas civis municipais. Bom, por fim, né, antes de encerrar essa primeira parte, e também ver se tem alguma pergunta no chat, né, ou aqui, a mensagem final é: em 1970, o Denis Millet falava que os sistemas de alerta precisavam ser integrados. E essa integração se daria em 3 dimensões. A primeira, entre os eixos do sistema de alerta.
Conhecimento do risco, monitoramento, comunicação e capacidade de resposta. Nem sempre esses eixos estão integrados. Às vezes uma instituição faz monitoramento, mas ela não tem o eixo da comunicação. Ela não está integrada na comunicação. Então, ele falava sobre essa importância da integração entre eixos. O segundo ponto, a integração entre as instituições e as organizações que estão nesse sistema de alerta. Então, o CEMADEM é um centro de monitoramento, mas não é um sistema de monitoramento, o CEMADEM. E essa visão sobre sistema talvez seja algo que no Brasil a gente precise para aperfeiçoar a política pública de sistema de alerta. A gente não tem ainda um olhar como política pública. A gente ainda tem um olhar muito técnico-científico, mas a gente precisa pautar uma política pública. Por exemplo, um programa de formação de sistemas de alerta municipais. As defesas civis utilizam, né, a rede de monitoramento do CEMADEM, recebem os dados e as informações, mas o sistema de alerta municipal é além disso. E aí, como criar aperfeiçoar essa capacidade local para defesas civis que ainda, né, estão estruturando seus sistemas municipais. Por fim, o terceiro eixo de integração entre os sistemas de alerta e os diferentes grupos sociais. E aí a gente tem dados, por exemplo, para mostrar que tem escolas situadas em áreas de risco de inundação e deslizamentos. Mas será que o setor educativo está incluído no sistema de alerta? Nós temos dados para mostrar que o setor de patrimônio histórico, muitos, né, tem edificações em áreas sujeitas a inundações. Mas será que esse setor recebe os alertas e ele sabe o que fazer? Ele sabe onde acessar a informação? Será que a Defesa Civil Municipal sabe que no seu município tem, né, tanto escolas suscetíveis a inundações, como também essas edificações tombadas? Vamos para um outro setor crítico também, setor de saúde. Será que a gente tem uma informação precisa sobre as unidades de saúde que estão situadas em áreas de inundação e deslizamentos? Nós temos alguns estudos, né, pontuais sobre o desastre de 2008 em Santa Catarina e de 2010 em Pernambuco, em que várias edificações, né, de saúde foram destruídas e danificadas. Mas será que esse mapeamento ele é bem feito? Será que o sistema de saúde está bem integrado? Então, a gente tem uma série, né, de perguntas de pesquisa que ainda precisam ser respondidas. Bom, essa parte inicial, né, presencial, ela se encerra por aqui. E deixa eu só ver se tem alguma pergunta, né, pelo chat, porque presencialmente aqui a gente vai ter, né, um espaço para perguntas também. Não? Então. Tá, a Raquel falou que o lançamento da campanha vai ser dia 19 de julho. Obrigado, Adriano. Bom, a gente agradece, então, a participação virtual de vocês e continuamos as atividades aqui no CEMADEM.